tanto ao longo do dia de hoje e no dia de amanhã. O diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia, neste ponto do país, diz que a situação vai continuar crítica nos distritos de Baro e Guro, por serem pontos distantes para se fazer o reabastecimento. Bom, nos distritos, a situação para os distritos do norte, nomeadamente Tambara e Guro, e incluindo também o de Baro, realmente há algum déficit, e mais preocupante para Tambara e Guro. Portanto, esses dois distritos, por causa da sua localização e por causa das restrições que estamos a ter, tem tido falta de produto, mas no caso de Baro, portanto, no caso de Baro, tive comunicação que só na tarde de segunda-feira que começou a haver falta de combustível. De acordo com João de Lima, os distritos localizados a norte de Manica, nomeadamente Baro, Tambara e Guro, começaram a registrar escassez de combustível há pouco mais de uma semana. Também em Quelimane, há ruptura de combustível. Na noite de terça-feira, apenas uma bomba estava a abastecer. Esta manhã, a situação prevalecia com limitações nas quantidades fornecidas. Na noite de terça-feira, condutores rodam de bomba em bomba à procura de combustível, com destaque para a gasolina, que, no entanto, era abastecido em apenas uma bomba localizada no bairro Brandão. Fica difícil porque aparece alguém a dizer uma coisa contrária daquilo que é a realidade. Se formos a reparar, houve uma reportagem, alguém que nos acautelou de que ao longo da semana nós teríamos combustível suficiente em todo o país. Mas se formos a reparar, a realidade está a ditar uma coisa diferente. Comecei a notar hoje, estamos com dificuldades de combustível, tipo gasolina, porque andei em 2, 3 bombas, não consegui abastecer, e tive informação que a única bomba que está a abastecer é esta, que eu vou agora ver se consigo abastecer. Manhã desta quarta-feira, a nossa reportagem faz ronda um pouco pela cidade e constata que em algumas bombas conseguiram adquirir combustível, mas que o abastecimento era limitado. Bom, o que notamos é que há carência de combustível, né, na nossa província, em particular a Quelimane. Penso que esta aflição viemos nos apercebendo há sensivelmente 3 dias atrás, e pensávamos que era uma e outra bomba que tivesse dificuldade, mas acabamos percebendo ultimamente que as bombas que não são da Petromoc particularmente estão com carência de combustível. Em relação ao combustível, eu não sei se é uma crise, mas penso que em todas as bombas da cidade de Quelimane não tem combustível, apenas esta tem combustível. E eu já estava aqui há 30 minutos antes e disseram que a situação havia de se normalizar. Como estou a ver, penso que se está a normalizar, porque este depósito já tem combustível, o depósito lá de cima também já tem combustível, que é da mesma entidade patronal. Os automobilistas pedem ao governo para que normalize a situação por forma a não comprometer atividades. O encarregado de um dos postos de abastecimento em Quelimane diz que a Petromoc reduziu as quantidades fornecidas aos revendedores. O diretor provincial dos Recursos Minerais diz que a decisão da Petromoc visa evitar o assambarcamento. Ao nível da cidade de Quelimane, a escassez de combustível é uma realidade. É que, para além da noite de terça-feira, na ronda que fizemos ao nível das bombas, esta manhã o cenário é prevalecente. Nesta bomba que se pode ver lá do fundo, não tem sido normal ver enchente de carros deste nível para abastecer combustível. Aliás, por aquilo que ouvimos do gestor destas bombas, é que geralmente solicitam da Petromoc cerca de 13 mil litros de combustível e que tem cedido, mas que nessa altura apenas a Petromoc está a dar cerca de 2 mil litros. Nos tem faltado todos os dias, mas as quantidades que nós pedimos não nos fornecem. Portanto, por exemplo, a gasolina só nos fornecem 2 mil litros por dia. Desde quando? Bom, isto desde a semana passada, há uma semana. E antes quanto é que solicitavam e eram recebidos? As quantidades que quiséssemos nós solicitávamos e eram logo atendidos. Agora, a partir da semana passada até agora, começou a haver problemas de abastecimento. Isso é para garantir que tenhamos combustível por mais algum tempo, porque constatou-se que, fazendo este abastecimento normal, há aqueles que têm tendência de levar quantidades muito exageradas
mas com o intuito de mais tarde fazer uso indevido, isto é, voltar a revender. Então, este fornecimento com alguma restrição visa fundamentalmente evitar que isso aconteça. Entretanto, o diretor provincial dos recursos minerais e energia diz que na província da Zambésia não se pode falar de escassez porque o governo provincial está a controlar a situação. Ainda nas notícias do dia, o Presidente da República impulsou hoje o general Lagos Lidimo como diretor dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SISI. Filipe Nyusi desafiou o setor a ser mais atuante na defesa da paz e soberania do país. Confiados pelo chefe de Estado para dirigir os serviços da inteligência, Lagos Lidimo e Sérgio Natu prestaram juramento, respectivamente, como novo diretor-geral e adjunto do SISI. Os novos dirigentes receberam como missão principal a abnegação e entrega para garantir a segurança perante ameaças internas e externas contra a integridade do Estado. Todas estas ameaças exigem do Serviço de Informações de Segurança do Estado reforço na troca permanente de informações com instituições congêneras e um maior domínio dos fatores de ameaça internacionais. Queremos que assegurem que Moçambique não se torne um Estado falido e pária no âmbito internacional. Filipe Nyusi traçou em linhas breves as principais ameaças que devem merecer atenção especial dos serviços da Secreta Nacional. Por exemplo, os crimes transnacionais e transfronteiriços, o narcotráfico, o contrabando de pessoas e de armas, a migração ilegal, o comércio ilegal de espécies, biodiversidade. São igualmente crimes capazes de debilitar o nosso país, a corrupção, as ameaças aos direitos humanos e a ausência de justiça social e inclusão, as ameaças ecológicas e de exploração desenfreada dos recursos naturais. O Presidente da República destacou a defesa da paz e a unidade nacional como sendo as prioridades do SISI e disse esperar que o novo diretor-geral, em particular, traga ao setor a experiência de harmonia que caracterizou a sua passagem pelo Estado-Maior-General. Estamos cientes que a experiência por hoje acumulada no trato de questões sensíveis ligadas à defesa da soberania, da democracia e integridade territorial e à defesa da nação moçambicana, na gestão do processo de reconciliação no seio das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, nortearão o testemunho que ireis transmitir à nova geração e impulsionar a atividade de informações de segurança do Estado, refinando-a com novos métodos neste momento em que aprimoramos o diálogo para a paz duradoura e efetiva em Moçambique. O Presidente da República deixou uma mensagem de gratidão a Gregório Leão pelo seu contributo durante os 11 anos que esteve na direção do SISI. Lagos Lidimo diz que vai seguir as orientações do Presidente da República e assegurar a integridade nacional. Julgo minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana. Foi com esta declaração de posse que Lagos Henriques Lidimo e Sérgio Natu assumiram esta quarta-feira a direção do SISI. Com poucas palavras para a imprensa, o general na reserva Lagos Lidimo descreveu o novo cargo como mais uma etapa ao serviço do país. Esse é um desafio, né? É um novo desafio das tarefas que eu estou agora a receber perante esse país que é moçambicano. Depois de várias décadas como operativo das Forças de Defesa de Moçambique, onde deixou marcas de uma direção com uma disciplina rígida, Lidimo deixou promessas de fazer valer a confiança atribuída. Digo que eu vou cumprir dentro do possível. O Presidente falou muito bem de que as nossas missões devem estar dentro das atribuições e também não pode estar fora. Sim, nós faremos todo o possível para poder valer aquilo que falou o comandante-chefe.
Comerciantes já em Boane, na província de Maputo, barricaram a Estrada Nacional número 2, protestando contra a decisão do município de os transferir de melhor para um novo mercado. O edil de Boane diz que a demolição deve-se à resistência dos comerciantes e que no local pretende-se construir uma estrada. As manifestações dos comerciantes foram marcadas por colocação de barricadas na principal estrada de Boane, no bairro Campoane. O grupo queimou pneus, atirou pedras e colocou chapas de sinais rodoviários na estrada. Quando a STV chegou, cerca de 2 horas depois das manifestações, ainda eram visíveis os vestígios da confusão. Os vendedores justificam a atitude, alegando que o município destruiu as suas barracas sem indicar um novo lugar para o desenvolvimento da atividade. O projeto da estrada é bem-vindo, mas nesse momento a nossa preocupação é a seguinte: ele está a nos tirar da estrada. Nós não temos mercado ainda, pedimos a ele, faça o mercado e nos tire da estrada diretamente para o mercado e fica a fazer o projeto da estrada que é bem-vindo. Quando nós construímos isso aqui não tinha município, ele também não tem pena de nós, estás a ver? E ele disse para mim, nem se vocês não votar, eu não tenho problema porque votos tenho arrumado debaixo da cama. Eu estou fora dos postos de energia, agora essa máquina que quer destruir isso, vai tirar os postos de energia para poderem fazer essa estrada deles? Essa é a minha pergunta, por causa da minha barraca de cabelaria que eu havia feito, que mandaram cortar ali. Primeira coisa, teriam dito mesmo que é para o vosso sítio mesmo, o vosso refúgio é aqui, queremos fazer nosso trabalho aqui, não é isso, mas eles não chegaram de fazer isso. O edil de Boane explica que negociou com os vendedores há 3 meses, tendo-os atribuído um lugar novo para o exercício da atividade. Há 3 meses que estamos a pedir para que eles se afastem da rua onde as máquinas devem começar a trabalhar, mas infelizmente as pessoas resistem a qualquer tentativa de nos permitir com que a gente faça o trabalho. Infelizmente a gente tem que usar alguma repressão moderada para que eles entendam de facto que os trabalhos têm que acontecer. Jacinto Loureiro disse ainda que a transferência dos vendedores visa a construção de uma estrada e um novo mercado, obras que considera úteis à população de Boane. Por conta desta confusão, o trânsito ficou interrompido por pouco mais de 1 hora e só foi reaberto após a chegada de um forte contingente policial composto por agentes da Polícia de Proteção e Municipal. Na ocasião, as autoridades detiveram 2 pessoas que são acusadas de terem participado nesta confusão. Com imagens de Elton Tsembano, Antônio Frades para STV. Fazemos agora a atualização do acidente ocorrido segunda-feira na África do Sul. De acordo com a polícia sul-africana, já foram identificados 4 corpos das 6 vítimas mortais do acidente de aviação ocorrido na noite de segunda-feira na província sul-africana de Mpumalanga. Até aqui, Joana Saugina Nhaka continua sendo a única moçambicana que morreu no local do acidente. Um comunicado do consulado moçambicano em Nelspruit indica que a vítima estava na boleia, tendo partido da zona de Malelane com destino a Joanesburgo. A polícia ainda não conseguiu identificar 2 corpos do sexo masculino. Dos 3 feridos, a polícia continua o motorista continua sob cuidados médicos, sendo que 2 já tiveram alta hospitalar. Continuamos, portanto, a seguir a informação e olhamos agora para a aprovação do plano Zambésia. O Conselho de Ministros aprovou ontem um plano especial de ordenamento territorial do Vale do Zambésia. Trata-se de uma iniciativa que visa estabelecer regras e normas específicas para a ocupação dos espaços nas regiões que compreendem aquele vale. De acordo com o Ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, o plano visa responder aos desafios atuais do desenvolvimento harmonioso daquele vale, que tem sido nos últimos tempos alvo de um enorme interesse de ocupação. Foi um plano desenvolvido com base nas aptidões do solo, tendo como princípio as infraestruturas já instaladas, mas acima de tudo projeta a nossa estratégia de desenvolvimento no espaço e prevê o crescimento demográfico e toda a ação necessária para o desenvolvimento sustentável, tendo em conta a bacia hidrográfica, o seu potencial energético,
também as questões ambientais e, de certa forma, marca uma viragem naquilo que é a estratégia do Governo para o desenvolvimento integrado e, igualmente, confere a Moçambique um instrumento importante de planificação, mobilização de recursos e desenho de um modelo de desenvolvimento mais harmonioso que responda às necessidades das comunidades. O plano é ainda uma proposta que será enviado ao Parlamento para a respectiva aprovação. A partir desse momento, todos os atores que trabalham na administração territorial deverão ter neste plano a base das suas atividades. Regulando não só a ocupação do espaço, mas também aqueles que definem as políticas de acesso à terra, as políticas de acesso aos recursos e, acima de tudo, respondendo àquilo que são os grandes desafios de desenvolvimento de Moçambique. Nós temos como orientação e como objetivo do Governo assegurar que os desafios de ordenamento, que tem sido um problema grave no que diz respeito a conflitos de terra e também a um convívio harmonioso com as áreas industriais, as áreas económicas, temos como objetivo assegurar, através da implementação destes instrumentos, este desenvolvimento harmonioso. O plano foi aprovado na segunda sessão do Conselho de Ministros, que teve lugar nesta terça-feira. O engenheiro Manuel Alvarinho diz que, se não chover no princípio da próxima época chuvosa, não haverá água para abastecer o distrito de Boane e as cidades de Maputo e Matola. Falando no programa Grande Entrevista da STV, o presidente do Conselho de Regulação de Águas também adverte sobre o incumprimento de acordos de partilha da água dos rios. Se não começar a chover na próxima época de chuva, logo muito cedo, temos um problema grave. Se a situação atual prevalecer, estamos a caminhar para o fim da época da chuva. Se não houver uma modificação radical da situação durante o mês de fevereiro ou março, então nós vamos estar muito ansiosos. Começa a chover em outubro. Fazendo uma análise no pior cenário, chovendo. No pior cenário, nós vamos ficar na situação em que estamos por mais um ano. No pior cenário, daqui a um ano não temos água nenhuma. Até que ponto o governo acautelou o boom demográfico? Como é que planeou o futuro para saber lidar com estas situações de hoje? A minha opinião pessoal, nós não pusemos ainda em marcha nenhuma política, uma estrutura para tratar o fenómeno da urbanização. O engenheiro Manuel Alvarinho também adverte sobre os riscos de incumprimento dos acordos de partilha dos rios. A questão dos rios partilhados é, felizmente, o enquadramento da SADAC, o protocolo, as comissões conjuntas, os acordos de partilha, tudo isso vai numa direção positiva. Mas nós temos que estar atentos, porque senão os nossos irmãos vizinhos não deixam passar a água só porque nós somos simpáticos. Nós temos que ir à luta e temos que estar, por exemplo, há sempre entre os países acordos de troca de informação. Quanto é que está a passar água numa determinada estação hidrometeorológica na Suazilândia ou na África do Sul. Esta é uma área que de facto tem que ter uma capacidade muito forte. Já esteve pior, mas ainda temos que reforçar. Esta é uma entrevista para acompanhar ainda esta quarta-feira e logo a seguir a telenovela. Vamos agora para um breve intervalo. Veja no próximo bloco. O Governo diz que ainda é cedo para dizer quais serão as implicações da fusão das empresas TDM e MCL. Uma notícia para acompanhar já a seguir a um breve intervalo. Até já. Eu espero por si. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços.
hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém. Na função pública, a corrupção é que reina. Mas a minha questão agora é, estou nervado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque o mesmo operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras abalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. Simplesmente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Em Moçambique é preso pilha galinhas. À quinta-feira, quinzenalmente, Olívia Massango dirige o Grande Entrevista. O que tem a dizer a tudo quanto se falou? Eu também não sou verdadeiramente moçambicano. Alguma coisa estava a afetar este relacionamento. Ele próprio deveria ter essas características todas. Questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas. Afinal de contas, com que fundos contam para trabalhar? Fazer algumas adaptações. Maior transparência na gestão. Neste momento é quase impossível. Faz sentido. Durante a guerra mataram uma série de civis a tirar os cadáveres dentro da cisterna. O que nos sugere este desabafo? Grande Entrevista, às 23 horas, na STV Notícias. Nosso compromisso é com as pessoas, os fatos e as suas implicações. Mas não ignoramos as causas, os custos, as razões e as responsabilidades. Estamos atentos aos nossos dramas, ações, conquistas e celebrações. Questionamos quem, onde, quando, como e, sobretudo, porquê. Mostramos no grande plano. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. Como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem.
e que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é. Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento. Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo. Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Continuamos a pautar as notícias no Jornal da Noite e agora retomo a abertura da 5ª sessão da Assembleia da República, que arranca já no próximo dia 27, a 5ª sessão, portanto, da Assembleia da República, e pela primeira vez o Primeiro-Ministro deverá, nesta sessão, apresentar um relatório das atividades do Governo ao Parlamento. A medida sempre esteve prevista no regimento da Assembleia da República, mas nunca foi implementada. A Comissão Permanente justifica que sempre foi assim, porque poderia haver sobreposição de informação. A prática não era necessário materializar-se esta questão, porque eventualmente o que vai acontecer é uma espécie de sobreposição de informações, mas é um comando. Os primeiros itens do rol de matéria que fazem parte do grupo de temas de rotina são aquelas que são informações do Governo, perguntas do Governo, informações da Comissão de Petições e por aí fora. No encontro que manteve esta quarta-feira, a Comissão Permanente definiu 32 matérias que deverão ir a debate na 5ª sessão parlamentar. Entretanto, esta comissão não abordou a questão da paz, que é um dos principais temas da atualidade, mas diz que caso haja algum acordo entre o Governo e a Renamo, está pronta para analisar a matéria. Eventualmente, o fato de nós, como Comissão Permanente, ter feito este programa de 27 de fevereiro até 11 de maio, eventualmente, se houver alguma notícia, a Comissão Permanente, a Assembleia da República, naturalmente, cooperará dentro das suas competências para obviar qualquer coisa que venha nesse sentido. Por outro lado, a Assembleia da República
tem em mão uma proposta de lei que cria a Ordem dos Arquitetos, devendo ser debatida na sessão que arranca no dia 27, além da revisão do regimento do Parlamento. O Governo diz que ainda é cedo para dizer quais serão as implicações da fusão das empresas de telecomunicações de Moçambique e Moçambique Celular. Na manhã de hoje, o Ministro dos Transportes e Comunicações disse que em breve será lançado um concurso para encontrar a consultora que fará a avaliação do impacto da junção das TDM e MCEL. Diante de problemas financeiros e a necessidade de resgate por parte das empresas Moçambique Celular e Telecomunicações de Moçambique, o governo decidiu em julho de 2016 fundir as duas empresas, transformando-as numa só que seja mais competitiva e rentável. Na manhã desta quarta-feira, o ministro dos Transportes e Comunicações fez saber que ainda são desconhecidos os impactos da fusão da TDM e MCEL. Muito cedo para estarmos com preocupações dessa natureza, porque não sabemos o que é que vai acontecer. Pode ser que, dentro do processo de análise, chegue à conclusão de que os que lá estão ainda são poucos. E vamos então ter que admitir. Ou é preciso reestruturá-los, sob o ponto de vista de retirá-los ou dar formação para outras áreas. E é da consultoria a ser feita por parte de uma empresa que, de acordo com Carlos Mesquita, será sorteada o mais breve possível, de onde virão as respostas a estas questões. Ainda vamos lançar o concurso e vamos ver depois o que é que os concorrentes propõem. Mas como governo queremos que seja feito o mais cedo possível. Recorde-se que a empresa TDM precisa de cerca de 500 milhões de dólares para atravessar a atual crise e a MCEL necessita de ser recapitalizada em montantes não revelados. A fusão da TDM e da MCEL deve ser concluída no máximo de 2 anos. 2 restaurantes foram encerrados pela INAE devido a graves problemas higiênico-sanitários na cidade de Maputo. Um deles é o tradicional Café Continental, bastante frequentado na baixa da cidade de Maputo. Localizado na baixa da cidade de Maputo, o restaurante e pastelaria Continental é um dos locais preferenciais e tradicionais da capital. Entretanto, esconde uma triste realidade e que foi desvendada esta segunda-feira pela Inspeção Nacional de Atividades Econômicas, INAE. Cingem-se concretamente em problemas sérios de higiene e limpeza. No interior, a equipa da inspeção notou graves problemas de higiene nos armazéns, nos vestiários dos funcionários, nas casas de banho, entre outros locais. Sempre que cria problemas à saúde pública, nós não temos como tolerar. Neste caso, nós tivemos que encerrar porque é a saúde pública que está em jogo. Além de questões higiênicas, foram detectadas outras irregularidades. Na pastelaria, foram encontrados gatos que, segundo a INAE, eram usados para combater ratos. Animais de estimação em locais onde se lida com produtos alimentares, em que se confecciona produtos, é um perigo para a saúde, porque o cão, o gato, tem pelos muito finos e não só. Também, juntamente com os produtos alimentares, acabam passando bactérias para os alimentos e que depois é confeccionado e nós vamos consumir estes produtos. A STV passou do corredor que é usado pelos funcionários e o cenário é este. Ainda nesta quarta-feira, a INAE encerrou o restaurante Grelhados Tropicais após denúncias de clientes que viram ratos enquanto tomavam refeições. Chegado ao local, a inspeção constatou várias irregularidades. Em termos de higiene e limpeza, encontra-se em péssimas condições desumanas na cozinha, em que na cozinha tem fossas dentro da própria cozinha, tem lixo, estão a limpar o chão enquanto estão a cozinhar, tem panelas abertas, a louça, baldes de lixo. Encontramos 2 homens a desentupir as fossas enquanto estão ali as comidas. É mesmo incrível o que nós encontramos aqui hoje neste Grelhados Tropicais. O gestor do restaurante garantiu que os ratos não são do seu estabelecimento. Aqui ao lado está um estaleiro de construção civil. Às vezes, assim que quando a gente às vezes abre a porta para poder arrejar um bocado e tal, não sei, às vezes, mas não, por norma não há, porque nós todos os meses vem aqui o
o elemento da fumigação de todos os meses é fumigado e ele faz o tratamento também contra os ratos, especialmente naquela porta de entrada. Segundo a INAI, os 2 restaurantes só poderão reabrir depois dos proprietários regularizarem todas as anomalias detectadas. O Conselho Municipal do Dondo iniciou esta semana o parcelamento de 1.100 talhões nos bairros de Nhamatanda e Nhamayamwe, onde serão instalados serviços básicos. Os talhões serão atribuídos aos munícipes ali residentes e aos antigos combatentes. Trata-se de uma iniciativa do próprio Conselho Municipal de Dondo que visa essencialmente evitar conflitos de terra, contribuir para o bem-estar dos antigos combatentes e para o crescimento ordenado da urbe. O parcelamento dos 1.100 talhões inclui ainda a instalação dos serviços básicos como água e energia. Os munícipes destes bairros estão naturalmente felizes. Nós mesmos costumamos sofrer. Quando nós saímos da rua para cá, bandido nos espera, nossos filhos sofrem a sair da escola. Sofrimento grande, nem mercado não temos, nem no hospital aqui não temos, nem água. Eu gostei muito. Toda a população daqui estão a gostar e gostaram mesmo. E de facto, através de energia e águas e outras coisas, etc., que nós vamos gostar lá à frente. Não temos fontenárias, é só posto só que nós temos no momento. Queremos, depois desse programa, também vamos pedir mais de escola, posto também de polícia, porque já sofrem muito aqui de roubo, não roubos. O edil de Dondo, Castigo Chiutar, garantiu que os primeiros beneficiários dos 800 talhões serão os atuais residentes deste bairro. De acordo com os nossos processos e pedidos que temos no nosso gabinete, e são esses que vão ser distribuídos. Então, aquele que meteu o seu pedido é saber que a resposta desse pedido, o sítio é este. E não só, já estamos fazendo também 300 talhões para... Começamos na semana passada no bairro de Nhamayamwe para antigos combatentes. Esta iniciativa visa, por outro lado, fazer face à elevada procura de parcelas naquele bairro e desencorajar as construções desordenadas. A procura é maior. Até se nós queremos fazer as nossas contas, vamos ver que é a cidade da Beira que tem maior número de processos aqui no Dondo. Uma vez que a cidade da Beira também cresceu e tem problema de ilusão, então todos correm para a cidade do Dondo. As obras de parcelamento, que estão orçadas em mais de 2 milhões de meticais, serão levadas a cabo por uma empresa de construção nacional e as comunidades locais serão envolvidas no processo. No ano passado, 8 ambulâncias do setor da saúde na Zambésia se envolveram em acidentes, causando prejuízos avultados ao setor. Cada ambulância chega a custar mais de 1 milhão de meticais no mercado. Para inverter a situação, quadros do setor estão reunidos em Quilimane. Os distritos de Gurue, Mocobela, Mopeia, Ile, Mulevala, entre outros, são os que ficaram prejudicados devido a acidentes de ambulâncias no ano passado. Por isso, nesta sala onde estão diretores distritais de saúde, responsáveis dos transportes, diretores dos hospitais e parceiros de cooperação a participarem desta reunião, pretendem criar estratégias para melhorar a gestão dos transportes ao nível do setor. Dessas 8 ambulâncias que foram envolvidas em acidente de viação, 5 já conseguimos recuperar e já estão a funcionar, 3 infelizmente têm danos irreparáveis. Abrimos 8 processos disciplinares, dos quais 6 motoristas foram proibidos de conduzir. 2 voltaram a conduzir porque foram considerados que não foram culpados no acidente de viação. E processos disciplinares e criminais estão a decorrer neste momento para punir os infratores e vamos ser implacáveis na tomada de decisão. A reunião está a acontecer em parceria com a Polícia de Trânsito e Instituto Nacional de Transportes Terrestres. O que nós pretendemos transmitir é a ideia de que todos os condutores devem ser conscientes e responsáveis no cumprimento das regras de trânsito,
para permitir a segurança rodoviária, porque são vidas humanas que se perdem, são bens dos Estados que se destroem e isto reduz a capacidade de resposta, por exemplo, da própria Direção Provincial de Saúde nos seus serviços. Isto vai fazer com que os motoristas tenham mais precaução e mesmo nós, os diretores, também vamos ficar em cima daqueles que são os motoristas e quando vamos levar um doente é preciso ter precaução. E realmente essas viaturas devem ser mantidas, tanto na sua manutenção, tanto em condições em condução defensiva. A reunião tem a duração de 2 dias e termina hoje. Olhamos agora para as notícias que vão compor o próximo bloco e o desporto vai fazer parte. O Clube de Desportos da Costa do Sol apresentou ontem, terça-feira, os 26 jogadores que farão parte do plantel da equipa para a época 2017. Esta é uma notícia para acompanharmos a seguir a um breve intervalo. Para já saímos, mas antes, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. No dia que Maputo poderá ter máximas de 36 graus Celsius, uma mínima de 23. Prevê-se para Xai-Xai uma máxima de 32 graus Celsius, uma mínima de 24. 32 de máxima para Inhambane, mínima de 23 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de 33 graus Celsius de máxima, mínima de 26 graus. 30 de máxima para Chimoio, 19 de mínima. 35 de máxima para Quilimane, 24 de mínima. 34 de máxima para Tete, uma mínima de 23 graus. Para a cidade de Nampula, prevê-se uma máxima de 34 graus, 23 de mínima. 32 de máxima para Pemba, 25 de mínima. E para Lixinga, 26 de máxima, 16 de mínima.